O Missal Romano nos principais livros litúrgicos da Igreja Católica. Nele estão as orações e orientações para as celebrações das missas. Por se tratar de um livro tão importante para os ritos litúrgicos, ele precisa sempre estar atualizado. E foi por isso que foi lançado e traduzido a terceira edição do Missal Romano, que passará a ser de uso obrigatório para toda a igreja no Brasil a partir do primeiro domingo do Advento. Se você ficou curioso para saber sobre essas mudanças, então venha comigo em mais uma boa conversa. E a nossa boa conversa de hoje é com o Padre Leonardo Pinheiro, ele que é assessor de liturgia da CNBB. Mas antes de começar a nossa conversa, Padre, aquele pedido de sempre. Se inscreva no canal, clique no sininho, dá like no vídeo, para assim que a gente publicar um material novo, você já receber a notificação. Padre, fala pra gente, primeiro, qual que é a importância e a necessidade de lançar essa terceira edição do Missal Romano? Bom, nós estamos vivendo, o Brasil vive a expectativa do lançamento dessa edição, que ela é de 2002 com correções em 2008. E desde 1975 houve novidades na legislação canônica, litúrgica, não só do ponto de vista das normas, mas quantos santos, por exemplo, foram canonizados, né, nesses últimos 50 anos, de 75 para cá. Então, a necessidade dessa terceira edição é justamente atualizar toda essa nova legislação, os santos, as novas orientações, sobretudo João Paulo II, Bento XVI, o Papa Francisco, nas celebrações da missa. Em se tratando da questão litúrgica, o Missal Romano pode-se considerar um dos principais livros, né, junto com o Evangeliário, para a posição da celebração da Santa Missa, né? Aí eu pergunto ao senhor, na questão prática, quais seriam, no caso, as mudanças, as alterações? O missal ele é indispensável para a celebração da missa, né, em particular, porque nele estão contidas todas as orações necessárias para que o padre ou o bispo a presidir a missa necessita, né? Lógico, como você tão bem lembrou, acima do missal está o livro dos evangelhos, do lecionário, porque é a própria palavra de Deus, então eles têm nessa hierarquia esse lugar ímpar, né? Que nada concorre com eles. Mas é interessante a gente perceber que, como igreja, como homens e mulheres de fé, nós temos a nossa fé. E a nossa fé, às vezes, não só às vezes, mas a nossa fé ela é expressa através de palavras, né? Quando eu digo, por exemplo, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, em Jesus Cristo, seu único Filho, no Espírito Santo, veja, eu estou pegando a fé que eu professo, que na verdade é a fé da igreja, mas eu estou expressando ela através de palavras, né? É a fé que eu expresso por meio de palavras, né? E o missal é então a fé que a igreja tem e professa transformada em orações, né? Então, todas as orações, todos os textos que aí estão, colocam, sobretudo na boca de quem preside a Eucaristia, seja ele padre ou bispo, a oração da igreja se dirigindo ao Pai por meio de Jesus Cristo sob a ação do Espírito Santo. Então, podemos dizer também das alterações dessa nova edição do Missal Romano, é a atualização, né? Tanto das datas comemorativas de santos, né? E tem alguma alteração prática também na parte das orações? Na verdade, quando falamos da terceira edição do Missal, essa que você tem em mãos, nós estamos falando de um trabalho de revisão que foi feito desde 2002 para cá. Foi pego o texto original, que é sempre publicado em latim, a língua oficial litúrgica da igreja é o latim. Então, o Vaticano, o órgão competente, publica, nós chamamos da edição típica, né, original. E aí cada país, com as suas equipes, com os seus bispos, tem o trabalho de rever as traduções que já são utilizadas naquele país. Nós, por exemplo,
Hoje utilizamos a segunda edição do Missal Romano, né? E que é a tradução da edição típica de 1975. E, portanto, se pegamos a segunda edição e a terceira edição e olhamos, trata-se sempre do mesmo missal de Paulo VI, reformado no Concílio Vaticano II, só que todos os textos, todas as orações foram revistas com o objetivo, sobretudo, de ficar mais fiel ainda ao texto original latino. E no caso, como o senhor disse, até o momento se utiliza, né, a segunda edição, mas a partir do primeiro domingo do Advento é obrigatório toda a Igreja Católica no Brasil já adotar a terceira edição do Missal Romano. Isso. Vale lembrar que essa edição do Missal foi aprovada pelos bispos do Brasil em agosto do ano passado. Com essa aprovação foi encaminhada para Roma, né? Estivemos lá, entregamos ao Papa, entregamos ao cardeal responsável. No dia 17 de março, essa entrega fizemos em dezembro, dia 14 de dezembro, e dia 17 de março, achamos até, foi muito rápido, ficamos até contentes, o órgão responsável, né, do Dicastério para o Culto Divino e a Disciplina dos Sacramentos confirmou essa edição traduzida. A partir dessa confirmação, esse missal já pode ser utilizado em todo o Brasil com a promulgação que o presidente da CNBB fez também. Então, hoje, estamos, né, no mês de junho, essa terceira edição já é de uso facultativo, quem tiver meios já pode utilizá-la, mas a partir do dia 3 de dezembro, que esse ano é o primeiro domingo do Advento, ele passa a ser obrigatório para todo o Brasil. E é importante também, antes desse período, né, ter oportunidades para estudo e formação, né? Aí o senhor participou na última quarta-feira aqui na Diocese de São João del Rei, conduzindo esse momento de formação, tanto para o clero quanto para os leigos. E aí eu pergunto ao senhor, qual que é a importância desses momentos, né, de enriquecer a fé e também o estudo, né? De fato, eu tenho dito que tem sido um momento muito particular para a vida litúrgica e a sensibilidade, a espiritualidade litúrgica na Igreja do Brasil. Porque é o assunto do momento, né? Isso gera interesse, gera perguntas, gera dúvidas, né? Então, nós temos assessorado e acompanhado, particularmente eu e também Dom Edmar, que era o presidente da Comissão da Liturgia, essas formações. Estamos com uma demanda muito grande. Agora a nova equipe que foi eleita também vai somar a nós nessas formações. Eu mesmo já tive em mais de 5 dioceses em todo o Brasil. Semana que vem eu vou estar indo para Guarapuava e várias outras demandas. No mês de julho tem 3 dioceses no Mato Grosso do Sul que também agendaram. Então está tendo uma demanda muito grande. Mas eu queria chamar a atenção e permito até fazer um elogio aqui à Diocese de São João del Rei, porque de fato, quando fazemos as formações, o missal diz muito respeito ao ministério do sacerdote que preside a Eucaristia, ou do bispo. Então estão tendo muitos encontros a nível de formação dos cleros. Mas foi bonito essa manhã de formação em São João del Rei, porque cada paróquia enviou também 2 leigos ligados à pastoral litúrgica, né? E aí eu vi de fato como é interessante pensarmos também o missal, não só do ponto de vista como o livro do sacerdote, mas é o livro da igreja, né? Porque aqui tem as respostas da Assembleia, aqui tem os cantos, as indicações dos momentos de canto que a Assembleia participa, tem as aclamações nas orações eucarísticas, em todos os outros momentos que a Assembleia participa. Então, é bonito perceber o interesse, a sensibilidade que Dom Eudes teve também de convocar por paróquia 2 pessoas, e esse salão hoje aqui estava lotado de gente, e ao falar eu percebia o interesse, a disponibilidade das pessoas anotando. Quer dizer, a liturgia é um assunto que diz respeito a todo o povo de Deus, né? Muito embora o missal seja o livro do sacerdote que preside a Eucaristia,
mas nele, nas indicações, né, em tantos momentos, nas aclamações, nas orações, tem sempre algo profundamente ligado à Assembleia. Afinal, somos povo sacerdotal, né, povo de Deus, então o missal é o livro da igreja. E são formas também de dar razão para a nossa fé, né? A pessoa saber o que ela está proferindo, rezando, junto com toda a igreja, durante uma celebração de uma missa, né? Lógico, e lembrar que o Concílio Vaticano II, na Constituição Sacrosanto Concílio, fala da importância da participação ativa, consciente, plena de todo o povo de Deus, né? Estamos já há 60 anos depois do Concílio Vaticano II, e o que se percebe é cada vez mais, quando se fala que a liturgia, quando se fala que é ligada às celebrações, que é ligada aos sacramentos, isso tem um interesse muito grande do nosso povo, né? Então, louvo e agradeço a Deus por essa experiência bonita que vivi hoje aqui em São João del Rei, que para mim falou muito bonito também do ponto de vista da história, da memória, porque muitos sacerdotes que hoje aqui estavam foram meus alunos no seminário, né? Então foi muito bom reencontrar e ver que aquilo que discutimos, aprendemos, estudamos no âmbito da sala de aula, eles estão na frente das comunidades, presidindo, celebrando, animando, e eles hoje aqui mostram que a liturgia de fato é ápice e fonte da vida da igreja, né? Sem dúvida. Padre, muito obrigado por partilhar conosco todas essas informações. Obrigado também pelos belos ensinamentos, né, deixados durante essa manhã de formação. E muito obrigado você de casa por acompanhar mais uma boa conversa. Lembrando que a própria CNBB também fornece vários materiais de estudo sobre o Missal Romano. Então, muito obrigado, Padre. Muito obrigado você de casa. Semana que vem, mais um encontro marcado, viu? Um grande abraço.